E viva a paz. Boa noite. Em 2012, eu assisti um filme chamado Quem se Importa. Este filme foi dirigido pela brilhante cineasta brasileira Mara Mourão. Foi um filme que ganhou prêmios do mundo inteiro e mostrou que é possível, sim, mudar o mundo. Mara Mourão nos mostrou as relações, por exemplo, entre um padre na Tanzânia que ensinou ratos a detectarem minas terrestres. Mara Mourão também mostrou como uma psicóloga nos Estados Unidos usava bebês para gerar empatia com adolescentes problemáticos em uma escola. Mara Mourão também nos mostra como uma figura extraordinária, que é um advogado formado em artes, chamado Bill Drayton, criou um movimento internacional pelo empreendedorismo social, chamado Ashoka. Nessa trajetória, eu conheci pessoas muito inspiradoras. Eu conheci, por exemplo, um banqueiro de Bengala, que é o país onde ele mora, Bangladesh, que foi capaz de criar o conceito de microcrédito e ajudar milhões de pessoas em todo o mundo. Ele foi o primeiro banqueiro a dizer para as instituições financeiras que não eram os clientes pobres que não mereciam ter crédito. Muito mais provavelmente, eram as instituições financeiras que não mereciam aqueles clientes. Eu também conheci um outro banqueiro chamado Juan Melé. Este cidadão espanhol resolveu criar um banco ético, ou seja, um banco no qual existe uma preocupação de se saber de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Este movimento, que se chama Dinheiro e Consciência, explica para nós que nós devemos sempre ter uma preocupação com o nosso dinheiro e nos questionar: o que o nosso dinheiro nutre? Essas figuras extraordinárias fizeram grandes movimentos mundiais, mas eu conheci também pessoas que mobilizaram a nossa cidade, que mobilizaram Curitiba e outras cidades do interior. Eu conheci, por exemplo, a Associação Daramão, da Giane. A Associação Daramão nasceu da infelicidade que ocorreu naquele lar, onde esta mãe, a Giane, teve uma filhinha que nasceu com agenesia de membros. Nasceu sem uma mãozinha. Deste sofrimento, desta dor, aquela mãe criou um extraordinário negócio social, um empreendimento social chamado Associação Daramão, na qual ela usa tecnologia de ponta, de construção aditiva, através de impressoras 3D, para fazer mãozinhas para as crianças que nasceram sem suas mãozinhas. E ela consegue fazer estas mãozinhas e entregar no mundo inteiro por preços 3 vezes mais baixos do que aquele que existe no mercado internacional. Eu também conheci a Ariane, da Badu Design. A Ariane, quando chegou no nosso projeto, no Projeto Legado, ela estava cuidando da sua avó, que estava doente há muitos anos. Não tinha mais recursos e não tinha mais empregos. 3 anos depois, ela, que é uma mulher negra, extraordinária, uma designer de primeiríssima linha, está ajudando a empoderar e a capacitar mais de 600 famílias. Eu também conheci um especialista de Curitiba, que é o maior especialista em aranhas marrom. Quem é aqui de Curitiba sabe o temor que nós temos dessas aranhas. Que é um especialista em escorpiões, mas que criou uma startup chamada Brother. Este especialista me disse o seguinte: James, todos nós estamos olhando para o que a tecnologia pode fazer, mas nós também precisamos olhar para aquilo que a tecnologia não pode substituir. Ele criou um aplicativo chamado Brother, e este aplicativo conecta estudantes que querem ajudar pessoas que estão com alguma dificuldade de locomoção, ou porque tem uma deficiência visual, ou porque é um cadeirante, ou porque é uma pessoa muito idosa que não tem confiança para sair.
Ele imaginava, ele me disse, que essas pessoas iam pedir para ir ao supermercado, para ir ao médico, para ir pagar uma conta. E ele ficou surpreso, que a maioria dos pedidos do aplicativo Brother é simplesmente para passear no parque. Nenhum aplicativo, nenhum algoritmo pode substituir a companhia humana para passear no parque. Eu também conheci um aplicativo impressionante que nos mostra como a tecnologia pode nos servir. Não sei quem que aqui conhece o aplicativo chamado Be My Eyes. Be My Eyes foi construído por um deficiente visual da Suécia, que criou com esse aplicativo uma função muito simples. Uma pessoa que não enxerga faz um chamado para uma pessoa que enxerga e que está cadastrada para ajudar. E este chamado é um chamado de vídeo. E essa pessoa pode simplesmente dizer: eu gostaria de escolher a cor da minha camisa, ou algum objeto caiu no chão e eu não consigo achar, ou simplesmente eu preciso de ajuda para atravessar a rua. E alguém do outro lado do mundo pode ajudar essa pessoa. A minha filha, que tem 17 anos, já ajudou cegos dos Estados Unidos e do interior do Brasil em tarefas que são cotidianas, a custo absolutamente zero. O mais impressionante é que em 3 anos, o Be My Eyes tem 200 mil cegos cadastrados e mais de 3 milhões de voluntários em todo o mundo dispostos a ajudar essas pessoas. Esta é a tecnologia usada de forma positiva, a inovação social, a inovação utilizada para resolver problemas sociais. Se algum de vocês aqui acha que o mundo não tem solução, que nós temos que adotar uma vertente de pessimismo, o que eu costumo dizer é o seguinte: vocês estão andando com as pessoas erradas. Andem com os empreendedores sociais, com as pessoas que estão realizando, que estão buscando o seu propósito e colocando o seu propósito em negócios que podem ajudar a resolver problemas sociais. Mas isso não é simplesmente uma impressão minha particular. Depois que eu conheci o empreendedorismo social, depois que eu descobri que negócios não existem apenas para gerar lucros, que negócios podem ser utilizados para melhorar o mundo, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre quais são as raízes deste grande movimento que eu denomino de movimento transformador massivo. E a primeira parte desse movimento transformador massivo é o movimento transformador da liberdade. No movimento transformador da liberdade, nós temos a oportunidade de saber que nós vivemos na melhor época da humanidade. A melhor época da humanidade, sob o ponto de vista da nossa melhor possibilidade de ação enquanto seres humanos. E eu pretendo demonstrar isso para vocês. Vejamos. Em primeiro lugar, nós nunca estivemos tão alfabetizados. Há 200 anos atrás, apenas 1 em cada 10 seres humanos tinham a capacidade de ler e escrever. Há apenas 100 anos atrás, na época em que o meu pai nasceu, apenas 2 em cada 10 seres humanos tinham a capacidade de ler e escrever. Hoje, nós já somos quase 9 em cada 10 seres humanos com capacidade de ler e escrever. Ainda faltam muitos, faltam 700 milhões de seres humanos entrarem nesta era, mas as conquistas que nós tivemos nas últimas décadas foram extraordinárias. Mas não é só isso. Nós temos um índice importantíssimo, que é o índice de meninas na escola. Poucos sabem, mas há bem pouco tempo atrás, na década de 80, apenas 62% das meninas do planeta estavam matriculadas na escola. Em pouquíssimas décadas nós conseguimos reverter isso. E nós conseguimos fazer com que as meninas fossem para a escola. Exemplos extraordinários como o de Malala Yousafzai, que conseguiu combater terroristas que pretendiam evitar que crianças, que meninas fossem para a escola no seu país. Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, demonstram que isso sim é possível. Que nós temos capacidade de ação. Malala era uma estudante. Era uma simples blogueira que conseguiu transformar as leis do seu país e que mostrou para o mundo quais são as nossas capacidades. Um outro aspecto muito importante é o campo da imunização. Poucos nós percebemos, mas a imunização está diretamente relacionada com a expectativa de vida.
Nesse aspecto, a partir da década de 80, nós conseguimos fazer planos de imunização, que são planos de saúde, promovidos por agências organizadas em torno da Organização das Nações Unidas, que fizeram com que, em 3 décadas, nós saíssemos de níveis absolutamente baixos de vacinação para níveis altíssimos de vacinação, no qual quase a totalidade das crianças do planeta estão imunizadas. Isso tem um reflexo importantíssimo naquilo que é a expectativa de vida. Se crianças não morrem, se as vidas das crianças não são interrompidas por doenças que poderiam ser evitáveis, estas crianças vão ser muito mais produtivas da nossa sociedade. E nós ganhamos, não uma vida extra, nós ganhamos 3 vidas extras. No Brasil, nós já estamos com uma média de expectativa de vida próxima dos 80 anos de idade. Isso significa que nós ganhamos uma quantidade enorme de tempo para aprendermos mais, para vivermos mais e para compartilharmos mais o nosso aprendizado. Um outro índice muito importante é o índice de democracia versus a autocracia. Se nós fizermos um esforço de memória recente, nós vamos lembrar que o final do século passado foi imerso em sistemas totalitários, ditatoriais, tanto na Europa como na América do Sul. A partir de 2015, nós já somos mais cidadãos do mundo, vivendo sob a égide de uma democracia e, portanto, com possibilidade de participação da construção da sua própria vida, do que pessoas que não estão vivendo em democracias. Há 200 anos atrás, 1 em cada 4 pessoas ou era escravo ou eram servos. Hoje, nós temos que valorizar a democracia. Um índice muito importante de democracia é este, que diz que em 2015, 56% das pessoas do planeta vivem em ambiente democrático. Isso outorga para a maior parte das pessoas do planeta a possibilidade de participar da solução. O direito ao voto das mulheres é absolutamente extraordinário. Em 1893, apenas um país reconhecia o voto feminino, a Nova Zelândia. Hoje, 193 de 194 países reconhecem o direito ao voto feminino. Até a atrasadíssima Arábia Saudita, recentemente, ainda que com algumas restrições, reconhece o direito das mulheres votarem. Isso tem um significado extraordinário, porque se existe uma coisa que nós precisamos hoje no mundo, é que o mundo seja mais feminino. Nós precisamos defender a feminilização do mundo. Isso é provado cientificamente. As mulheres são mais empáticas, têm mais capacidade de se colocar no lugar do outro, têm mais capacidade de ação em situações difíceis. O próprio Banco Grameen, do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, e é bom lembrar, Muhammad Yunus foi o primeiro economista a ganhar um Prêmio Nobel da Paz. Foi a primeira vez na qual um economista ganhou pela paz, o que significa que economia, sim, tem muito a ver com paz. Ele demonstrou que todo o microcrédito que ele fazia através do seu Grameen Bank tinha que ser feito para as mulheres. As mulheres sempre foram mais responsáveis pelos lares, pelos seus filhos, pela educação dos seus filhos, pela melhoria dentro dos seus lares do que os homens. Nós precisamos da feminilização do mundo. Na melhor oportunidade da humanidade, nós tivemos muitos progressos na igualdade humana. E nós já conseguimos, além dos grandes marcos que nas últimas décadas podem ser apontados, nós já conseguimos cientificamente destruir qualquer tipo de tentativa pseudocientífico de classificar os seres humanos em raças, em cores, em etnias. Nós somos sim diversos, sob muitos pontos de vista, principalmente sob o ponto de vista cultural, mas todos nós, sem nenhuma sombra de dúvida científica, somos uma mesma espécie e uma espécie em um acelerado ritmo de evolução consciencial. E finalmente nós chegamos naquilo que eu costumo chamar de Big Bang da nossa criatividade. Poucos sabem, mas foram mais de 11 mil filmes gravados
no ano de 2015. É um número extraordinário de produção que mostra o quanto o ser humano é criativo, capaz, transformador, voltado para as artes. E se o número de 11 mil filmes não impressionar algum de vocês, eu tenho um outro número ainda mais impressionante. O número de mais de 6.200.000 músicas gravadas em apenas um ano, segundo o Spotify e Google. É um resultado extraordinário da capacidade humana. E por último, se tudo isso não os convenceu, nós precisamos lembrar da compaixão inteligente. Os cientistas que trabalham com o índice de inteligência dos seres humanos fizeram meta-análises por todo o planeta e demonstraram que nos últimos 100 anos o ser humano está 30 pontos mais inteligente. Só que esta inteligência, e muitos colocam em dúvida esta medição do QI, ela é muito mais importante sob um outro ponto de vista, porque muitos cientistas também associam esse crescimento da nossa capacidade intelectual com a nossa capacidade de sermos mais empáticos, de termos mais compaixão, de percebermos que o que nos trouxe até aqui não foram as guerras, o que nos trouxe até aqui não foram as dissensões, que a história não pode ser contada através dos nossos embates, mas que a história precisa ser contada e valorizada através das nossas conquistas. O ser humano, neste início do século XXI, é um ser humano mais inteligente e mais compassivo. Eu vou pedir licença para passar um vídeo para vocês, que foi produzido pelo Instituto Legado e que ilustra isso que nós estamos dizendo. Até o final do século XVIII, cerca de 3/4 da humanidade vivia sob regime de escravidão ou servidão. O século XX viu brotar os mais bem-sucedidos movimentos sociais pela igualdade entre os seres humanos. Movimentos que encontraram eco no mundo todo. Regimes totalitários foram derrubados. A cidade parou para a passeata e o comício por eleições diretas. A alfabetização cresceu, o número de universidades se multiplicou. Começamos a viver mais. Pela primeira vez, temos mais pessoas morando em cidades do que no campo. E esse número ainda vai aumentar. Recebemos nossos primeiros avisos de que nossa casa é uma só e que precisamos repensar a forma que produzimos se queremos continuar nela. É a emergência ecológica de nosso futuro comum. As incertezas políticas e religiosas, os contrastes econômicos fazem com que as pessoas não estejam mais dispostas a acreditar que instituições tradicionais tenham a solução. Há uma mudança cultural em curso. Nasce uma percepção coletiva de que apenas trabalhar e gerar empregos não é suficiente. É preciso fazer mais. Economistas estão se destacando por revolucionar o pensamento tradicional que separava ética e economia. O empreendedorismo eticamente neutro tem cada vez menos lugar na nossa sociedade. Valores humanos como a sensibilidade, empatia e inventividade passaram a ser percebidos como imprescindíveis para a manutenção da vida no planeta. Ao mesmo tempo, uma revolução tecnológica está em andamento, descentralizando e democratizando o acesso às ideias, transformando radicalmente a forma como trabalhamos, aprendemos e solucionamos problemas coletivos. Mas o que significa tudo isso? Significa que temos desafios enormes pela frente. Nós nunca tivemos tanta gente qualificada, equipada, conectada e disposta a transformar o mundo em que vivemos. São empreendedores sociais que entendem que lucro e desenvolvimento social já não são opostos, que querem que sua participação na sociedade seja transformadora. O empreendedorismo social é a base desse movimento transformador massivo. Venha fazer parte dele. A terceira parte é o movimento transformador da economia, e não é menos importante, porque todos nós estamos imersos em um processo econômico. E como eu disse, eu mesmo, há muito pouco tempo atrás, não reconhecia que a economia, que o mercado não serve apenas para ganhar dinheiro. Nós precisamos buscar, através dos mecanismos que nós criamos com a economia, as possibilidades de fazermos com que o impacto social e socioambiental das nossas atividades econômicas seja sempre
positivo. Os economistas criaram um conceito de ser humano, que é um conceito reduzido de ser humano, que é o chamado Homo economicus. O Homo economicus é aquele ser mecânico, que só pensa no seu próprio prazer, que só pensa no seu próprio ganho. Por isso as teorias utilitaristas, baseadas em James Mill, John Stuart Mill e outros estudiosos, que se basearam na mão invisível e no coração invisível de Adam Smith, decidiram que o ser humano ele só vai contribuir com a sociedade enquanto ele estiver fazendo apenas aquilo que lhe interessa. Só que nós já descobrimos hoje que uma soma de muitos egoísmos não equivale a uma grande solidariedade. Todos nós precisamos sim dar a nossa contribuição, todos nós precisamos ser compassivos e sermos empáticos com toda a nossa humanidade para conseguir atingir os objetivos econômicos. As possibilidades que nós temos a partir da economia, a partir dos diversos fatores para esta economia de impacto são muito grandes. O empreendedorismo social está na raiz disso. O empreendedor social é aquele que alia a ética aos processos econômicos. O empreendedor social, ele é, a um tempo, ético, inovador e, como eu costumo dizer, indesistível. Ele é sonhador, ele é ousado e ele é prático. O empreendedor social associa ética com inovação, com visão de mercado e com uma atitude de quem não está conformado com o modo como as coisas estão acontecendo. Este empreendedor social está na raiz daquilo que nós chamamos de novas economias, porque muitos de nós estamos ouvindo falar de nova economia, mas não existe uma nova economia. Existem muitas novas economias que ressignificam o nosso papel econômico na sociedade. Isso é absolutamente importante. Nós temos aqui 4 fatores para a mudança sistêmica. Nós temos hoje 200 milhões de seres humanos que são estudantes universitários. Nós temos 85 milhões de millennials, que ressignificam o papel dos próprios bens da nossa sociedade. Os veículos já são coletivos, os bens já são coletivos no Uber, no Airbnb, nas diversas possibilidades de compartilhamento de bens, na utilização de negócios para resolver problemas sociais. Um dia eu estava dando uma palestra em um ambiente de startups e um dos startupeiros me perguntou assim: mas professor James, não é feio ganhar dinheiro para resolver um problema social? Eu olhei para ele e disse: não, querido, feio é ganhar dinheiro para criar problemas sociais. Nós precisamos compreender o nosso papel. Precisamos compreender o nosso papel. E o último fator é o movimento transformador da consciência. Todos estão falando sobre o movimento ascensional da exponencialidade tecnológica, que segundo a lei de Moore diz que a capacidade de processamento e de armazenamento se multiplica ao mesmo tempo que os custos de processamento e de armazenamento dos equipamentos eletrônicos diminuem. Mas a grande verdade é que essas pessoas não estão percebendo que além deste movimento exponencial da tecnologia, nós temos um movimento exponencial que é muito mais importante, que é o do crescimento da nossa consciência. Nós precisamos sair de uma consciência egocêntrica, transitar de uma consciência egocêntrica para uma consciência etnocêntrica, na qual a preocupação é com o nós, e finalmente atingir uma visão globocêntrica, na qual nós não nos preocupamos com nós nos preocupamos com todos nós. E mais adiante com todos os seres vivos, com todo o planeta. E este movimento ascensional é que foi demonstrado por Ken Wilber em meta-análises extraordinárias nesta curva de evolução consciencial que foi criada pelo belga Frederic Laloux. Nós precisamos entender que nós estamos evoluindo a nossa consciência, que nós estamos com a nossa intenção, com o nosso propósito, modificar a nossa própria espécie, atualizar a nossa própria espécie para um novo patamar. Nós não precisamos mais ser o Homo sapiens, nós não precisamos mais ser o Homo economicus, nós precisamos alcançar o patamar do Homo noéticos, do Homo solidários, do Homo empáticos, do que fala a filosofia contemporânea. Esta figura que aparece para vocês é exatamente a figura que mostra a união entre a inteligência e a consciência, a união entre o nosso cérebro e o coração. Se existe alguma coisa
que une todas aquelas pessoas que eu mencionei, que muito possivelmente une todos vocês que estão nesse extraordinário Congresso da Felicidade, nesta cidade que é Curitiba, que tem sido polo de inovação social, e este congresso é um grande exemplo de inovação social, é que no filme da Mara Mourão, ela mostra aqueles que se importam. Eu pergunto para vocês, porque eu me importo. James.